Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da dupla cearense, o Fortaleza e o Ceará. O Fortaleza enfrenta o Botafogo no sábado. Vai ser o reencontro do Paiva com o Botafogo. O Paiva que há pouco tempo aí estava comandando o time carioca. E teremos aí o Ceará visitando o Palmeiras. Pedreira para o Ceará, mas o Ceará já está acostumado com pedreira, né? Porque foi lá em Minas, empatou com o Cruzeiro. Agora pegou o Flamengo líder, empatou com o Flamengo. Então, a sequência aí dos 3 primeiros colocados, o Ceará enfrentando. Antes de trazer as notícias, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Ceará, tudo do Fortaleza, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para as informações e logo depois eu trago aí a classificação do brasileiro para a gente dar uma conferida. Essa aqui é o detalhe. Bom, agora vamos chamar o Luiz Carlos Galeto, que esteve acompanhando, atualizando as notícias também lá de Fortaleza e de todo o Ceará pra gente. Vamos lá, Luiz Carlos. Muito boa tarde, Adilson, amigos do Debate Pronto. Olha, fim de semana de muitas emoções aqui, muitas emoções no futebol cearense, Adilson. Fortaleza ontem empatou com o Corinthians 1-1 em São Paulo, saiu na frente, cedeu o empate aos 48 do segundo tempo, ficou o gostinho amargo, né? Mas o Fortaleza continua aí na zona de rebaixamento, 18º lugar. Fortaleza do técnico Renato Paiva, que promoveu aí a volta do atacante Marinho, deu uma nova chance para o jogador, testou vários jogadores também durante o jogo. Fortaleza agora que vai enfrentar o Botafogo aqui na Arena Castelão no próximo fim de semana. Parada dura de novo, né? Não tem parada fácil. O técnico Renato Paiva gostou da postura do time e o Fortaleza aí tá, na opinião da comissão técnica, evoluindo, Adilson. Bora ver até onde vai. Falando do Ceará agora, antes de falar sobre o jogo de ontem, empate 1-1 contra o Flamengo, Ceará acertou com o atacante Paulo Baia, conhecido aí do futebol carioca. Deve ser anunciado oficialmente ainda hoje, Adilson. O Ceará que desistiu de Brian Ramírez, que era da LDU, ele levou a proposta, a LDU deu não de novo, o Ceará, pois tá bom, pois fica por aí mesmo. Aí foi atrás do Paulo Baia, fechou, como eu disse, deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas. Falando do jogão de ontem, Adilson, Ceará e Flamengo, olha, jogaço, hein? Mais de 57 mil pessoas, quase 58 mil pessoas no Castelão, maior público do Nordeste em 2025, linda festa. Flamengo saiu na frente, Ceará empatou ali no segundo tempo com o Pedro Raul, Flamengo fez o gol com a Arrascaeta, então jogaço, festa linda. Ceará agora enfrenta no próximo fim de semana o Palmeiras em São Paulo, outra pedreira, viu? O Ceará pegou o Cruzeiro, Flamengo e vai pegar o Palmeiras agora. E Adilson, e antes do jogo, olha só, rapaz, a emoção aqui pro repórter, hein? Olha, sou o novo homem agora, pedi a mão da mulher, rapaz. Olha, agora sou noivo. Ela aceitou esse rapaz aqui para casar, olha só, Adilson. Grandes emoções, foi emoção demais, Adilson, no jogo, nesse pedido também que está mudando a minha vida a partir de hoje. E eu mereço, ó, esse cenáriozinho, eu vou comemorar um pouquinho agora, viu, Adilson? Se você me dá licença. Um abraço para todo mundo aí, boa sorte para todo mundo e para mim também, valeu. As imagens, né? Aqui, ó. Tá vendo essa moça aqui? Pleno Castelão. Não aguento mais essa moça como minha namorada. Não aguento mais. Por isso que eu queria saber se hoje ela aceita ser a minha noiva. Aceita ou não aceita? Não sabia, deu para poder perceber. Que além de repórter, jornalista, ele é um comediante, né? Ele faz stand-up, ele faz shows. O Ceará produz muito, né, Dado? Não, nasceu cearense, já nasceu engraçado. É, né? Não tem jeito, né? Era nasceu lá. cearense, já nasceu engraçado. Hein? Disse o Dado.
O nome dela é Aline. Eu perguntei pra ele, é a Patrícia? Ele, ô, bicho, deixa pra lá, é a Aline, pô. Achei que fosse a Patrícia, né? Brincadeira. Um beijo, Aline. Beijo pra você, que faça o nosso repórter, querido, artista e amigo Luiz Carlos feliz nesse noivado. E vá com calma, hein? O coração do homem, né? O coração do homem tem que ir devagar nesse coração aí. Ok, bom, quem chega agora com os detalhes dos times do Ceará, deixa eu rodar o Brasil, é o repórter Luiz Carlos Galeto. Luiz Carlos, tudo bem aí? Muito boa tarde, Adilson. Estou inteirão por aqui, rapaz. Curti uma praia ontem para comemorar o meu noivado, olha aqui. Estou inteirão aqui, viu? Estou um pouco enfadado do sol, mas vamos lá, falar do futebol cearense. Ceará se reapresenta hoje, depois do empate contra o Flamengo, né? Agora visando o compromisso de domingo contra o Palmeiras, para o qual o técnico Léo Condé tem que resolver uma questão. O Ceará, ele enfrentou o Cruzeiro com um esquema, venceu o Cruzeiro fora de casa. Com esse mesmo esquema, ele enfrentou o Flamengo, começou o jogo, né? E perdeu o primeiro tempo, aí mudou o esquema para o antigo esquema, empatou contra o Flamengo, teve uma melhora, portanto, nessa partida contra o Rubro Negro Carioca. E aí ele vai ter que se decidir aqui para o fim da semana, tem uma semana de trabalho aí, para ver se, que esquema que ele vai usar, ele vai apostar, porque um deu certo contra o Cruzeiro e contra o Flamengo foi outro, enfim, a dor de cabeça é para ele ganha para isso, né? O Ceará que está perto de anunciar 2 atacantes, um deles é o Paulo Baia, né, que já tem um acerto financeiro com o Ceará, não houve ainda assim, o anúncio oficial, o Ceará está aguardando para anunciar 2 atacantes. O outro é André Gomes, ele é colombiano, está no Rennes da França. E o Ceará está tentando esse jogador também de todo jeito, velocista, está sendo bastante aguardado aí. A comissão técnica já deu o aval para esse jogador. Ceará, Edilson, que tem o Pedro Raul, né, falando de atacante, o cara, ele está liderando. Olha só o cargo aqui que ele assumiu aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul, lindo, ele é o líder de duelos aéreos da Série A do Campeonato Brasileiro. Quer dizer que enfia a bola no Pedro Raul, rapaz, ele resolve, viu? Mas por cima, né? São duelos aéreos. O Cabra tá bem. Então vamos lá. E o Vina já tá treinando também, viu, Edilson? Ele foi apresentado à torcida lá no domingo, no Castelão. Hoje ele já treina com o pessoal. Vai aprimorar a primeira parte física, depois que vai entrar aí na lista do Léo Condé para as partidas, né? Agora no Fortaleza, Edilson, o clima tá meio pesado. Tanto comissão técnica como diretoria estão ligando a luz amarela, porque é o seguinte, Fortaleza está na zona de rebaixamento há algumas rodadas e não está conseguindo sair. E para completar, a distância para o primeiro time fora da zona aumentou para 3 pontos. Portanto, mesmo que o Fortaleza vença o Botafogo no próximo fim de semana, aqui na Arena Castelão, vai torcer por outros resultados para poder sair, enfim, da zona de rebaixamento. O CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, disse ontem, Edilson, que olha, a torcida pode ficar despreocupada, que o Fortaleza não vai cair. E aí, Edilson, pessoal da mesa, quero a opinião de vocês aí. Seguinte, a mesa inteira, hein, tem que opinar. Vai cair ou não vai nas mãos do Renato Paiva? Um abraço a todos. Desafio aí, ó. Joguei para vocês. Eu não tenho dúvida disso, aliás, já era uma coisa que eu já estou falando aqui já há bastante tempo. Falando isso aqui, né? O Marcelo aí dá sinais também de cansaço na gestão do Fortaleza, né? Criou uma SAF, aí saiu da presidência para ele administrar, botou um presidente lá. Aí ninguém sabe, Fortaleza é SAF, mas é uma SAF do próprio Fortaleza, né? E agora estão dizendo que vão vender essa SAF, procurando investidor, que dá sinais de cansaço. Não só do futebol, não, mas da gestão. Muda um pouco, né, Marcelo? A curtir aí a família, torcer de arquibancada pelo Fortaleza, dar espaço para as pessoas também, trazerem novas ideias, né? É um modelo que já deu sinais de cansaço. Sabe por quê? Primeiro que você contratou o Renato Paiva sem olhar o currículo dele. Sem saber. Pega o telefone e ligasse para o Botafogo aqui. O que houve aí do Botafogo? Porque ele foi demitido por deficiência técnica. Voltou do Mundial já demitido. O Botafogo fez um ruim Mundial? Não, ele foi eliminado pelo Palmeiras. Altamente normal. O Botafogo ganhou do Todo-Poderoso lá, ué. Ganhou do Todo-Poderoso lá. E ele foi demitido, porque esse é relacionamento, o time mal escalado, né? Substituições que ninguém entende.
peitinho de pombo, né? Entrevista coletiva, ele se sente maior, ele estica o peito lá, vira um peitinho de pombo danado. Eu tenho falado disso já há bastante tempo. Não dá. Eu odeio pessoas que gostam de se sentir acima de outras. Acho que todos nós estamos no mesmo patamar, independente da função que você esteja, independente do que você faça. A entrevista coletiva dele, ele era um gentleman. E os demais jornalistas ali botavam lá embaixo. Não, fala bonito, e se coloca como um cara de outro mundo. E eu odeio isso. Desde o primeiro dia que eu vi a entrevista coletiva dele, eu falei, esse cara não merece a minha atenção, meu carinho, meu respeito. Né? Você vê o cara falando, e outra coisa, né? Ele não é ruim não, sabe? Ele não é ruim não. Bom é o empresário dele. Porque o cara é demitido por deficiência técnica do Botafogo e é contratado por Fortaleza, porra. Né? O Botafogo demorou 4 meses para contratar um treinador no início do ano e foi contratar um cara que estava morando aqui no Rio. Ele estava aqui no Rio, comprou um apartamento, estava aqui no Rio, porque ele já sabia que ia trabalhar num time daqui. O empresário falou para ele, fica aqui. Que aqui no Rio a gente já... Aqui no Rio não precisa ter vitória, não precisa ter sucesso, não precisa ter não. Aqui é o QI, quem indica aqui no Brasil, né? Então o cara já falou, já fica por aqui de uma vez que você vai trabalhar já. Aí o Botafogo demorou 4 meses para contratar um treinador, largou o Campeonato Carioca para lá, aquela história toda, e contratou um cara que estava aqui no Rio. Porra. Aí o cara demitido por deficiência técnica, por conta também de relacionamento com os jogadores, e vai para Fortaleza, porra. Entendeu? Então ele Mas não é ruim, o futebol é muito doido, né, Edilson? Porque, assim, você pegar a Copa do Mundo, num dia... eu me lembro, o John Textor beijando o Renato Paiva no final do jogo contra o PSG. O Botafogo ganhou de 1-0 do PSG. O Renato estava fazendo a entrevista ali pós-jogo. Vem o John Textor e tasca ali um beijão. 2 jogos depois, é demitido, é mandado embora, assim. Então, é muito doido isso. Esse imediatismo que eu vejo também, né? No futebol. Se o cara não tá dando resultado ali naquele jogo, pronto, vamos... Eu vejo meio que como... Assim, os dirigentes usam muito isso como escudo, né? Para se protegerem, eles colocam a culpa no técnico e pronto, vamos mexer aqui porque o técnico era o problema da história. E não sei, vamos ver. Eu acho que vai ter agora Fortaleza e Botafogo, né? Acho que vai ter por agora. Deve que vir a rodada aí. Vai ter Fortaleza e Botafogo. E pode vir a lei do ex aí, hein? Vai que o Renato Paiva ganha com o Fortaleza do Botafogo. Vamos ver, né? É aquilo que falou. Futebol, né? E o Fortaleza há muito tempo na zona aí do rebaixamento, né? Uma equipe que estava na Libertadores, pô. Até porque o Renato conhece muito bem o Botafogo, né? Então ele conhece as deficiências, conhece as qualidades, então pode surpreender aí com o Fortaleza contra o Botafogo. Então, gente, manda seu... Fala, nação nordestina, eu vou lançar um desafio aqui, ó. Domingo eu falei que o Fortaleza não iria cair. Quem falou agora foi o Marcelo Paes. E a última vez que o Fortaleza iniciou o Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento e o Ceará iniciou de uma forma melhor, você já sabe como terminaram. Como vai ser esse desafio aqui, ó? Um torcedor do Fortaleza e um torcedor do Ceará. Pode ser influenciador ou influenciadora. Quem quiser participar, fazer uma aposta aqui, quem vai terminar na frente? Ou Fortaleza ou Ceará. Estou indo para Fortaleza, quem for topar aí essa brincadeira, só deixa aí nos comentários aí que a gente vai estar escolhendo quem vai terminar na frente no Campeonato Brasileiro. Fortaleza ou Ceará. O Vina já iniciou aí os trabalhos com bola, já está treinando normalmente. O Vina já vai fazer sua reestreia com a camisa do Ceará. E o Marcelo Paes garantiu que o Fortaleza não vai cair. Eu também já cravei que o Fortaleza não cai. O elenco do Fortaleza não é time para ficar na zona de rebaixamento. Como o Marcelo Paes falou, a gente tem um elenco qualificado, vai ter algumas mudanças drásticas, mas o Fortaleza não vai cair. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Quem vai terminar na frente, Ademir, na sua opinião? Aí você quer me complicar, né, meu garoto? O Rodrigo do Passaré está dizendo o seguinte: o Ceará está fazendo um bom campeonato com um elenco de segunda divisão. Com exceção do Pedro Raul e do Pedro Henrique, que estavam na primeira divisão e mal entravam, os outros jogadores todos são de segunda divisão, mesmo aqueles que vieram da Série A. O que custa o Ceará fazer 4 contratações para dar mais tranquilidade para todo mundo? É o Rodrigo do Passaré. Eu não concordo muito com ele em relação a dizer que o Ceará é um elenco de segunda divisão. Eu discordo. Eu acho que existem jogadores que eventualmente estão na Série B
Sim. E eventualmente estão na Série A. E eventualmente estão na Série C. Mas se for por isso, né? O Mirassol é um time de Série B. Então, né? o Rafael Guanais, que é o técnico do Mirassol, que tá fazendo um trabalho brilhante, ele ficou na Série C anos e anos. Quer dizer, ele não era um... O cara pode muito bem trabalhar, né? E eu não acho que é legal quando tenta colocar um rótulo, até como se fosse uma questão de prateleira ou qualidade, né? Não, isso aqui é de Série B, isso aqui é de Série A, isso aqui é a primeira parte da tabela. Eu acho que, assim, jogadores e jogadores ao longo do tempo vão mostrando que podem crescer. O caso do Moisés, por exemplo, quando o Fortaleza contratou, ele vinha de uma Ponte Preta que lutou até a última rodada. O William Machado é um jogador que hoje seria titular, sei lá, de 10, 15 times brasileiros. E eu lembro dele aqui no Ferroviário. E ele jogou ele estava no Operário. É a primeira jogou no Botafogo da Paraíba, não é? É a primeira Série A dele. Então ele é um jogador de Série B? Não, de forma alguma. O que dá pra dizer, né, é que o Ceará tem um elenco limitado se comparar com outros, né? Tem muito mais investimento. Isso até o próprio Condé fala em toda entrevista. Acontecia muito também, o Fortaleza sempre pegava um jogador de um time que foi rebaixado. Exatamente, e dava certo. E aí o torcedor disse, você quer pegar o cara que foi rebaixado, não sei o quê. E o Pikachu deu certo, o Robson, vários jogadores foram o zagueiro ali, o que depois foi pro Curitiba. O Benevenuto. Ele também tinha sido rebaixado. Sim, e fez uma boa temporada aqui. E naquele momento eles funcionaram muito bem no Fortaleza. Sim. O Fortaleza, pra mim, claramente é a terceira pior equipe do campeonato. No geral. No geral, Porque, só perde do Juventude, só ganha do Juventude e do Sport. Porque, assim, pra mim o Fortaleza tá num patamar parecido com o do Grêmio, né? Aqueles que eu citei ontem, Santos, Vasco, Vitória. Só que o Fortaleza, nos 4 confrontos... O jogo contra o Vasco, gente. O Vasco fez 2 gols. Só o Verratti assim, dizer assim, ó, pronto, beleza. O gol tá aberto, vou aqui. Um problema defensivo que simplesmente, assim... O Vojvoda não conseguiu controlar. Contra o Flamengo, tomou um 5-0, poderia ter sido bem mais e tal. Então, assim, é um time que entrou em colapso. É um time em colapso, o Fortaleza. O Ceará, que tem a 7ª melhor defesa da Série A do Campeonato Brasileiro, um bom desempenho, tem também o 5º pior ataque da competição, ou seja, está posto um paradoxo no desempenho do Léo Condé, comandando a equipe do Ceará e do elenco do Ceará neste Brasileirão. Defensivamente, a equipe vem muito bem. Alguns jogadores são destaques não só do Alvinegro, mas do Campeonato Brasileiro. Bruno Ferreira e o William Machado, por exemplo, são desses 2 destaques. Dieguinho também jogando muito bem na sustentação ali do meio-campo, também sai para o jogo. Então são jogadores que vêm sustentando individualmente, e também o sistema coletivo do Ceará na marcação tem jogado muito bem contra adversários até com muito mais poder financeiro, né? Agora, na frente o time precisa melhorar, tanto em posse de bola, que isso não é exatamente um problema, né, ter pouca posse de bola, mas a equipe cria menos em função disso. Individualmente, coletivamente, precisam de ajustes ofensivos, né? Não à toa, o time tem 17 gols marcados apenas e tomou 17 gols, o que é uma marca muito boa de gols sofridos a essa altura da competição. Então, há um paradoxo, o Ceará tem que contratar jogadores para o setor, não à toa a diretoria está atrás de jogadores para esse setor ofensivo. Lá atrás, a equipe vai bem, não precisa de grandes ajustes, não. São contratações que deram muito certo, mas na frente, além do Galeano e do Pedro Raul, que tem feito os gols, é preciso mais criatividade. Não à toa, o Vina foi contratado para isso, mas hoje a boa campanha do time, 11ª colocação, bem afastado da zona de rebaixamento, mas sem conseguir entrar ali entre os 6, 8 primeiros com consistência, tem a ver com o desempenho ofensivo que está bem abaixo do que era necessário. Mas lá atrás, a equipe vai muito bem e se continuar assim, tem tudo para continuar fazendo um campeonato sustentável. Torcedor do Fortaleza que compareça, encha o Castelão, faça uma tarde, uma noite do próximo jogo já forte em questões de apoio, em questões de nós fazermos do nosso estádio um ambiente muito difícil para os adversários, um ambiente muito positivo para quando faltarem as forças aos nossos jogadores, eles sejam o 12º jogador. Muito importante. Quanto a ser o Botafogo, está na parte de cima. Nós já jogámos com o Bahia, estava na parte de cima, com o Red Bull estava na parte de cima e nós não perdemos. Portanto, temos um empate com o Bahia que até podíamos ter ganho no final, temos a vitória com o Red Bull. Portanto, é mais um adversário com qualidade, com valor, como são todos deste campeonato. Todos. Eu não consigo dizer, ainda bem que eu não aposto, que eu não se dependesse disso, porque é muito complicado, tu dizes, este resultado, este é favorito e muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, todas as equipas podem ganhar qualquer uma. Portanto, jogo difícil, mais um jogo, Castelão cheio. Peço o Castelão cheio para apoiar esta equipa porque ela está a merecer. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Fortaleza, sobre o Ceará, as 2 equipes aí cearenses representando aí o Ceará na primeira divisão. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Tá aqui o Ceará bem demais na 11ª colocação com 22 pontos, meio da tabela. E o Fortaleza, né, que era para estar fora da zona
tivesse ganho, apesar que não, né? Apesar que não, porque o Santos ganhou. Fortaleza com aqueles 2 pontinhos, pelo menos ele estaria na frente do Vasco, né? Mas fazer o quê? Não adianta lamentar, não tem como voltar atrás. Aí teremos no sábado Flamengo e Mirassol, São Paulo e Vitória, Bragantino e Internacional, Fortaleza e Botafogo, Bahia e Fluminense. Rapaz, tem bastante jogo no sábado, hein? Bastante jogos. Aí no domingo, Vasco e Atlético Mineiro, Palmeiras e Ceará, Cruzeiro e Santos, Grêmio e Sport, Juventude e Corinthians. A situação do Sport complicadíssima. O Sport jogou 16 vezes e não ganhou nenhuma, rapaz. Caraca, não ganhou um jogo o Sport. Vitória, que estava bem, já está beirando a zona do rebaixamento de novo. Rapaz, esse brasileiro é muito difícil, pessoal. Muito difícil. É muito difícil. Um nordestino é certo cair. Muitos já colocaram o Sport como na segunda, mas a gente não pode fazer isso, né? Futebol é dentro do campo. Mas pelo menos um cai. E aí torcer que não caia 2, né? Torcer que não caia 2. Bota aí Sport e Juventude, ainda tem mais 2 vagas. Fortaleza eu acho que não cai, mas tem que fazer o dever de casa, né? Tem que sair dali. Aí Vasco tá na briga, Vitória, Santos, Grêmio também. Acho que do Inter pra cima, acho que não cai mais ninguém, não. Corinthians é um timezinho ruim, Corinthians. Não sei nem como é que tá com 22 pontos. Do Atlético Mineiro pra cima, então é impossível alguém cair. Aí eu descarto qualquer um. Aí do Ceará pra baixo, né? Ceará, Corinthians e Inter. Acho que eles estão bem pra continuar. Aí do Grêmio pra baixo tá todo mundo na briga. Vamos ver aí no que vai dar. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.